Ok, vamos lá. Compartilhar a tela com vocês e a gente começa. Mais um momentinho. Ok, vamos lá, então. Começando com esse exercício aqui. Seja G essa função, encontrar o limite quando x tende a 2 mais de g e a 2 menos de g. O limite quando x tende a 2 existe? Esboce o gráfico de g. Então, vamos lá, galera. Primeira coisa é tentar reescrever. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá. Primeira coisa é tentar escrever essa função g de um jeito melhor. Né? Vamos lá. Quem que é x2 mais x menos 6? Vamos tentar escrever isso como sendo aquela fatoração do trinômio, né? Vamos tirar o delta aqui, o delta é b ao quadrado, menos 4ac, então fica mais 24, o delta é 25. Então, x é menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 5, por 2. Então, temos duas raízes, x1, menos 1, menos 5, menos 6, por 2, menos 3. x2, menos 1 mais 5, 4, por 2, 2. Então, são as duas raízes. Então, lembrando da fatoração do trinômio, eu posso escrever a função g assim, ó. É x menos uma raiz é menos 3, então fica menos 3 mais 3, e x menos a outra raiz é 2. Isso tudo pelo módulo de x menos 2. Beleza. Então, a letra A, ele pede para a gente calcular o limite quando x tende a 2 mais de g. Limite quando x tende a 2 pelo lado direito, para valores maiores do que 2. Então, vamos lá. Limite quando x tende a 2 mais de x mais 3 por x menos 2. Por o quê? O que é que vai ficar aqui embaixo? Quando x tende a 2 mais, é para valores maiores que 2. Para valores maiores que 2, dá um valor para... Ai, gente, peraí, só vou avisar aqui no grupo. Já começou. Dá um valor maior que 2. 3, por exemplo. 3 é maior que 2. Então, vai ficar 3 menos 2, 1. Módulo de 1 é 1. Então, quando x tende a 2 mais, esse número, para x tendendo a 2 mais, o módulo de x mais 2 fica positivo. Desculpa, menos 2. X menos 2 é um número positivo, concordam? Isso implica que módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2, porque é um número positivo. O módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, aqui fica x menos 2. Então, agora eu posso cortar esse x menos 2 para esse x menos 2, e julgando o limite, esse limite dá 5. Claro? Sim. O mesmo ocorre lá para o limite quando x tende a 2 menos. Para valores menores que 2. Fica x mais 3, vx menos 2. Só que para x indo para 2 menos, é para valores menores que 2. O que vai acontecer? Pega um valor menor que 2. 1. 1 menos 2 é menos 1. Esse número aqui fica negativo. X menos 2 é negativo para valores tendendo a 2 menos. Isso significa que o módulo de x menos 2 é menos x menos 2. O módulo de um número negativo é menos ele. Então, aqui embaixo vai ficar
menos x menos 2. Corta, corta. Então, vai ficar, esses limites fica 2 mais 3, 5, com esse sinal de menos aqui embaixo, menos 5. Então, a letra A, desculpa, esse aqui é tudo a letra A, né? A letra B pergunta, esse limite existe? Não, não existe, porque os limites laterais são diferentes. Não existe. Limite, quando x tende a 2, de g. Como os limites laterais são diferentes, o limite quando x tende a 2 não existe. Ok? Tudo bem? Sim. Aí ele pede para esboçar o gráfico. Como é que seria o gráfico dessa função g? Vamos pensar. Depende, né? Deixa eu ver. Depende se o x está antes do 2 ou depois do 2. Então, nós vamos escrever a função g assim, ó. G de x é igual. Se x estiver depois do 2, aquele x menos 2 vai cortar. Então, sobra só x mais 3. Ok? O módulo de x menos 2 vira x menos 2. Corta com o de cima, fica x mais 3. Se x for menor do que 2, vai ficar o sinal negativo aqui, né? Menos x mais 3. Menos x mais 3. Então, isso aqui é a função g escrita de outra forma, ok? Olhando para os intervalos de x depois do 2 e x antes do 2. Aí, esboçar o gráfico dela é simples, né? Eu pego aqui, o 2 é o nosso ponto de preocupação. Para x depois do 2, a função vale x mais 3. Quem que é a função f de x igual a x mais 3? Vamos fazer a reta dela aqui. É uma reta, né? Qual reta que é essa? Ó, quando x vale 0, o y vale 3, então ele corta o y no 3, e a raiz dele é menos 3. Então, é essa reta aqui. Só que essa reta, ela só vale para x maior do que 2. Vamos ver o que acontece no 2. No 2, quanto que vale essa função? 5, né? No 2, essa função vale 5. Ok? Então, eu só vou considerar essa parte do gráfico depois do 2. Beleza? Então, depois do 2, a gente tem um pedaço de uma reta aí. Então, no 2, ela vale 5. E depois do 2, a gente tem um pedaço de uma reta. Isso aí. O que acontece antes do 2? Antes do 2, a função vale menos... Isso aqui é menos x menos 3, né? Então, o que a gente vai ter aí? Ó, o que é a função g de x igual a menos x menos 3? Vamos desenhar a reta aqui. A raiz dela é menos 3, correto? Também. E ela corta o eixo y no menos 3. Então, é essa reta aqui, ó. Vai descer aqui um pouquinho. Só que essa reta, ela só vale antes do 2. Então, no 2, a gente sabe que dá menos 5, né? No 2, essa função vale menos 5. Vou checar aqui um pouquinho, tá? No 2, ela vale menos 5. E, portanto, eu só tenho que considerar esse pedaço de reta aqui, ó, antes do 2. Ok? Então, vamos desenhar isso. Então, no 2, ela vale menos 5. Essa parte antes do 2, né? Então, vou marcar esse ponto aí. Menos 5.
E eu considero a reta antes do menos 2. Aqui, ó. Aqui é o nosso menos 3, ok? Pronto, esse é o gráfico da função g. Claro, galera? Claro. Ótimo. Para x igual a 2, a função não está definida, porque x igual a 2 faz zerar o denominador. Então, por isso que no 2 ela tem bolinha aberta nos dois extremos, porque ela não está definida no 2. Beleza? Beleza. Vamos ver aqui agora, a próxima que vocês me pediram. 117,20. Página 117. Meu Deus. Acho que é essa. Cento e 118 aqui. Exercício 20. Ele quer saber, explicar por que a função é descontínua no número. Esboce o gráfico. Então, é bem parecido com o que a gente acabou de fazer. Vamos ver. Vamos lembrar de continuidade. Para f ser contínua em x igual a a gente precisa de duas coisas. O limite, quando x tende a mais de f, tem que ser igual ao limite quando x tende a menos de f. Ok? E a segunda coisa, ou seja, isso implica que o limite quando x tende a de f existe. Porque os limites laterais são iguais. Se esse limite existe, ele é igual a um valor. Para ser contínuo nesse ponto, o limite quando x tende a de f tem que ser igual ao f de a. Ok? Então, essa é a ideia de continuidade. Né? Essas duas coisas têm que ser cumpridas para uma função ser contínua. Olha para a nossa função. Deixa eu até colocar ela em outra página. Vamos ver se ela é contínua ou não é. Eu quero saber se a função é contínua em x igual a 1. Vamos calcular o limite quando x tende a 1 mais dessa função. Para 1 mais é valores maiores do que 1. Então, eu vou usar a parte de diferente aqui, ó. Porque maior que 1 é diferente de 1. Então, nós vamos ter que usar essa parte x2 menos x por x2 menos 1. Vamos reescrever esse limite. Colocar no x em evidência, sobra x menos 1. Aqui é uma diferença de quadrados, x mais 1 dx menos 1. Posso cortar esse com esse, substituindo 1, esse limite aqui dá meio. Ok? Se eu fizer o limite quando x tende a 1 menos de f, eu vou usar essa parte também, porque 1 menos é valores menores que 1, continua sendo diferente de 1. Então, vai ser x2 menos x, x2 menos 1, e... E isso aqui continua sendo meio, porque é a mesma conta que eu vou fazer aqui. Bom, mas quem é o f de 1? Quem é o f de 1? O f de 1 é o valor da função quando x é 1. Quando x é 1, ele falou que a função vale 1. Para ser contínua, esses três valores tinham que ser iguais, e não são iguais. Então, a gente provou que f não é contínuo em x igual a 1. Tá claro? Então, f não é contínua em x igual a 1, pois limite, quando x tende a 1 de f, é diferente de f de 1.
Beleza, pessoal? Beleza. A 22 é igual, então vocês tentem fazer... Ah, não, deixa eu ver, não sei se é igual não. (22) é a mesma coisa, vocês tentem fazer baseados nessa 20 aí, é só escrever esse trinômio aqui naquela forma fatorada, e vai ser igualzinho, faz para mim 3 mais, 3 menos. 67... 117... Ai, que saco. 117, 67. Deve ser da 118, né? Na verdade, nem tem 67 aqui. Bom, vamos fazer essa aí. Essa aí, né? Demonstrar que essa função é contínua de menos infinito a infinito. Então, a primeira coisa, essa função está dividida em duas partes. Eu vou pegar aqui, vou escrever para vocês as duas partes, né? Vou chamar de g essa parte. X à quarta, seno de 1 sobre x. O que está acontecendo aqui? A função x à quarta, ela é contínua. A função seno de 1 sobre x é contínua, porque é função polinomial e função trigonométrica. Então, o produto é contínuo. Então, essa função aqui, ela é contínua para todo x real, porque as duas partes são. E a outra parte da função, que é zero, é uma reta, né? É contínua também para todo x real. O que está nos matando aqui é no zero. O que essa função é no zero? Né? Isso que a gente tem que descobrir. Então, a gente tem que calcular o limite para ver se ela é contínua no zero. Então, a nossa pergunta é: f é contínua no zero? É contínua em x igual a zero? Então, nós vamos calcular os limites laterais dessa função quando x tende a zero. Então, vamos lá. Limite, quando x tende a zero. 0 mais e 0 menos não faz diferença, porque é x diferente de zero. Então, independente se for 0 mais ou 0 menos, eu vou estar nessa parte da função. X à quarta, seno de 1 sobre x. É aqui que a gente tem que ver o valor desse limite. Como é que eu faço esse limite? Teorema do confronto. Teorema do confronto. Vamos lá. Seno de qualquer coisa, a gente sabe que varia de menos 1 a 1. Seno de 1 sobre x está entre menos 1 e 1. A função seno é uma função que sempre, seno de qualquer coisa, sempre varia entre menos 1 e 1. Eu quero chegar nessa função, então eu multiplico tudo por x à quarta, os três membros aí. X à quarta é um número positivo, eu posso fazer isso. Então, aqui vai ficar menos x à quarta, que eu estou multiplicando por x à quarta, ok? Depois, x à quarta, seno de 1 sobre x. E aqui, multiplicando por x à quarta, x à quarta. Agora, eu quero tomar o limite quando x tende a zero. Então, vai ficar limite, quando x tende a zero, de menos x à quarta, menor ou igual. Que limite, quando x tende a zero, de x à quarta, seno de 1 sobre x, menor ou igual que limite, quando x tende a zero, de x à quarta. Obviamente, né, gente, que esse limite aqui é zero. Esse limite aqui também está zero. Então, pelo teorema do confronto, esse limite tem que estar preso entre 0 e 0. Se o limite está preso entre 0 e 0, o único jeito é esse limite aqui ser zero. Ok? Então, limite, quando x tende a zero, de x à quarta, seno de 1 sobre x, tem que ser zero pelo teorema do confronto. Ok? Então, o limite é zero.
existe o limite quando x tende a zero. A gente tem que olhar agora quem que é o f de zero. A questão falou que o f de zero, quando x igual a zero, a função vale zero. Então, f de zero é zero. Olha, esses dois valores são iguais. Existe o limite quando x tende a zero, e esse limite é igual ao f de zero. Quer dizer que f é contínuo em x igual a zero. F é contínua em x igual a zero. Como f era contínuo em todos os números reais, e nossa preocupação era no zero, a gente viu que zero é contínua, a gente provou que f é contínua em todos os números reais, então é contínua de menos infinito a infinito. F é contínua de menos infinito a infinito. Tá claro? Tudo bem, pessoal, com o teorema do confronto? Tudo bem, X. Ótimo. 129,33. Deve estar aqui, né? Vamos lá. Quero calcular o valor desse limite quando x tende a mais a infinito. Limite quando x tende a infinito de arco tangente de x. Vamos lembrar uma coisa super importante. Se f é uma função contínua, então, o limite, quando x tende a ou a mais infinito ou menos infinito, da função f composta com g, é igual a f do limite, quando x tende a da g. O que eu estou falando com esse teorema? Esse teorema está falando, se eu tenho uma função contínua e eu tenho uma função dentro dessa função, ao invés de eu calcular o limite de tudo, eu posso jogar o limite para dentro daquela função que eu desejo. É o que está acontecendo exatamente nessa questão. Arco tangente, lembram do gráfico de arco tangente? Era um gráfico assim, né? Arco tangente é uma função contínua. Então, ao invés de eu calcular o limite todo, eu posso jogar o limite para dentro. Ó, o limite, quando x tende a infinito, de arco tangente de e elevado a x, é a mesma coisa que o arco tangente do limite quando x tende a infinito de e elevado a x. Isso aqui eu estou usando porque arco tangente é contínua. Ok? Pronto. Agora, qual que é o limite, esse limite aí? Vamos lembrar do gráfico da exponencial? O gráfico da exponencial é assim, né? Ele não falou que isso é mais infinito ou menos infinito? Deveria ter falado. Por quê que ele deveria ter falado? Porque se vão calcular o arco tangente do limite quando x tende a mais infinito de e elevado a x. Isso aqui dá infinito. Quando x vai para mais infinito, a função vai para infinito. Isso daqui dá arco tangente de infinito. Quem que é o arco tangente de infinito? Voltemos no gráfico. Ó, lembra que o arco tangente ele tem duas assíntotas, aqui e aqui. Aqui é π sobre 2 e aqui é menos π sobre 2. Então, quando x vai para mais infinito, o arco tangente se aproxima de π sobre 2. Então, esse limite aqui, que está indo para mais infinito, dá o quê?
π sobre 2. Agora, se eu calcular para menos infinito, vai ficar arco tangente do limite quando x tende a menos infinito de e a x. Quando x tende a menos infinito de e a x, o que vai acontecer? Está indo para lá, a exponencial está indo para zero. Dá arco tangente de zero. Quem que é o arco cuja tangente é zero? Olha aqui, ó. É esse ponto aqui. O arco cuja tangente é zero. Então, esse limite aqui dá zero. Então, tem que olhar para os dois limites, quando x tende a mais infinito e menos infinito. Então, essas coisinhas vocês têm que lembrar, tá, galera? Infelizmente, não deu para eu dar aula de função trigonométrica, coisa que eu fazia lá no presencial, né? Mas aqui a gente não tem tempo de fazer isso. Então, vocês têm que procurar umas videoaulas para tentar relembrar exponencial, logaritmo, ok? Mas isso aqui é um teorema importante. 33, 35. Deixa eu ver isso aí. 1 menos e elevado a x por 1 mais 2e elevado a x. Quando x está indo para infinito... Deixa eu ver o que ele pergunta na questão. Encontre o limite, eu demonstro que ele não existe. Vamos lá. Vamos calcular a mesma coisa. Limite, quando x tende a mais infinito, de 1 menos e a x por 1 mais 2e a x. Então, vamos lá. A gente já viu que a exponencial, quando vai para mais infinito, a função vai para infinito. Então, aqui está dando infinito sobre infinito, né? Como é que a gente pode sair disso? Bom, o que a gente pode considerar é o seguinte. Como o x está ficando muito grande, esse 1 aqui não vai fazer diferença nenhuma no limite. Ok? Então, o que a gente pode fazer é ignorar esse 1. Esse limite, quando o x vai para infinito, é igual a esse limite aqui, ó. Porque tanto faz somar 1 a esse limite. Não vai fazer diferença. Ok? Esse 1 não faz diferença nenhuma tomando x muito grande. E aqui, esse limite dá quanto? Corta esse cara com esse cara, esse limite aqui dá menos meio. Ok? E a mesma coisa para x igual a menos infinito. Esse 1 não faz diferença para x muito grande. Opa. Então, fica menos EAX por 2EAX, que também dá menos meio. Então, o limite, quando x tende a infinito disso, é menos meio. Porque os limites laterais são iguais. Ok? Então, o macete dessa era isso. Ignorar esse 1, porque ele não faz diferença. Somar 1 a uma função exponencial não faz muita diferença nessa função. Tá ok? 35. 45. O que ele quer é encontrar a síntese... isso é importante. Encontrar as sínteses horizontais e verticais. Vamos retomar isso, então. Assíntota horizontal. Assíntota horizontal. Nós temos que calcular sempre o limite quando x vai para mais infinito e x vai para menos infinito da função.
Assíntota horizontal eu faço assim, ok? Assíntota vertical, eu olho o limite quando x tende a A, aqui para o lado direito e para o lado esquerdo. Na verdade, aqui eu tenho que fazer para os dois lados também, tá, gente? Não, aqui não, né? Aqui sim. A mais e menos de quê? De F. Quem que é esse A? Onde eu vou procurar esse valor de A? Vai ser o valor onde falha o domínio da F, ok? Onde tem uma divisão por zero, onde tem um logaritmo negativo, tá? Então, onde A não existe. Onde A não existe, não. Onde A está fora do domínio de F. Então, vamos olhar para essa função aqui e procurar quem são as assíntotas horizontais dela. Assíntotas horizontais. Então, nós temos que fazer o limite quando x tende a mais infinito dessa função, que é x cubo menos x por x quadrado menos 6x mais 5. Então, vamos lá? Fatorando, colocando x em evidência. X em evidência sobra x ao quadrado menos 1. Embaixo, a gente tem que usar o trinômio, fatorar esse trinômio. x2 menos 6x mais 5. O delta... Só um minutinho, galera, que a gente passa aqui. O delta é 36 menos 20, que é 16. E, portanto, quem são as raízes? X igual a 6, menos B, mais ou menos a raiz do delta, que é 4, por 2 vezes o A. Então, temos duas raízes. 10 por 2, 5. 2 por 2, 1. Então, eu consigo escrever isso como sendo x menos uma raiz, que é x menos 5, vezes x menos a outra raiz, que é x menos 1. Melhorando mais um pouco. x2 menos 1 é a diferença de quadrados. Posso escrever como x mais 1, x menos 1. E embaixo, x menos 5 por x menos 1. Esse cara pode ir embora com isso. Ok? E, portanto, como é que fica nosso limite aí? X por x mais 1. Por x menos 5. Ah, peraí. Só um momento. Em cima está dando infinito, embaixo está dando infinito. Dando infinito por infinito. Então, a gente vai ter que olhar, então, a ordem de... Guarda só essa parte aqui, ó. Só essa fatoração que eu fiz. Eu sei que essa função fatorada, quando eu jogo o limite, esquece isso aqui, tá? Esquece isso aqui. Aqui. Eu quero que a gente guarde isso aqui. Isso aqui vai ser importante daqui a pouco. Aqui, para o limite infinito, não precisava de fazer isso. De x ao cubo menos x, por x ao quadrado menos 6x mais 5. Olha aqui. É só aqui a gente olhar a ordem de crescimento da função. Aqui em cima eu tenho uma função de grau 3 e aqui embaixo eu tenho uma função de grau 2. Quem que cresce mais? Obviamente é a função de grau 3. Como a função de grau 3 está no numerador, o numerador fica maior, mais rápido que o denominador. Isso implica que esse limite aqui dá infinito, ok? Por ordem de crescimento de função. Como esse número aqui está bem maior que o de baixo, na hora que eu fizer a divisão deles, esse número aqui vai para infinito. Esse aqui dá infinito. E a mesma coisa vai acontecer com o limite indo para menos infinito. Também vai dar menos infinito também. Então, aqui a gente não tem assíntota horizontal. Por quê?
A assíntota horizontal, ela vai existir quando o x vai para mais infinito ou menos infinito e a função vai para um número real. Ok? Se essa função for para um número real, a gente diz que a reta y igual a A é a assíntota horizontal. No nosso caso, a função não foi para nenhum número real, a função foi para infinito. Então, não tem assíntota horizontal. Assíntota vertical. Limite quando x tende a alguma coisa dessa função. Quem que é essa coisa que eu falei que a gente tem que olhar? São os valores em que está fora do domínio de f. Quais valores estão fora do domínio de f? São valores que zeram esse denominador aqui, ó. Ok? Porque não existe divisão por zero. Então, o que eu vou ter que calcular? A gente já sabe que isso aí zera no 5 e no 1. Eu vou ter que calcular, então, todos esses limites. Limites quando x tende a 5, limite quando x tende a 1, para o lado direito e para o lado esquerdo deles. Ok? Então, vamos lá. Para 5. Aqui não vai fazer diferença, o lado esquerdo e direito. Bom, então vai ficar o limite quando x tende a 5. Por isso que eu falei que agora a gente vai precisar dessa fatoração aqui, ó. X por x mais 1, dividido por x menos 5. Quando o x tende a 5, o que está acontecendo? Está dando 5 vezes 6, que é 30, por zero. Isso aqui dá infinito. Concordam? Então, vamos lá voltar no resumo de assíntota vertical. Toda vez que eu faço esse limite, isso aqui me dá um número, dá mais ou menos infinito. Então, aqui é o contrário. Eu vou tender x para um número e o limite vai dar mais ou menos infinito. A gente vai falar que a reta x igual a A é a assíntota vertical. Ok? Foi o que aconteceu aqui, ó. Eu tendi x para o 5 e o limite foi para infinito. Aqui a gente tem uma assíntota vertical. A reta x igual a 5, desculpa, vertical, é a assíntota vertical. Então, fizemos para o 5. Agora temos que fazer para o 1, porque o 1 também zera isso. Né? Então, vamos lá. Limite, quando x tende a 1. Aqui não vai fazer diferença pelo lado esquerdo ou direito, não. De x por x mais 1, por x menos 5. Quando x tende a 1, isso aqui está indo para 1 vezes 2, que é 2. 1 menos 5 é menos 3, menos 4. Então, menos meio. Olha lá, eu tendi x para um número e esse limite foi para um número real também. Então, aqui a gente não tem a assíntota vertical, porque tinha que ir para infinito aqui. Galera, eu vou fazer uma correção. Aqui nós vamos ter que estudar o limite para mais e menos mesmo. Por quê? Olha aqui. Quando x vai para 5 mais, o que está dando? Aqui em cima está dando 30. Só que embaixo está dando um zero o quê? Quando x tende a 5 mais, está dando um número positivo aqui embaixo. Valores maiores que 5. 6 dá 1. Então, aqui dá um zero, só que um zero positivo. Então, esse limite dá mais infinito. Se eu fizer o limite quando x tende a 5 menos, o que vai acontecer? Esse número aqui continua sendo 30, só que o de baixo, olha, 5 valores menores que 5. Por exemplo, 4. Aqui embaixo dá um número negativo. Então, o que dá aqui, na verdade, é um zero, só que um zero negativo. Então, aqui dá menos infinito. Tá? Isso aqui é interessante só para a gente esboçar o gráfico. Isso aqui não muda que a reta é a assíntota vertical, ok? Mas para esboçar o gráfico, esse estudo dos limites laterais é extremamente importante. Então, já fiz essas todas. 129,43. Não, foi essa que eu fiz. Né? Isso. 99 vezes 47. Já vou ter que subir. 99 vezes 47.
A função sinal é denotada por SGN e é definida da seguinte forma. SGN é menos 1 se x é menor que 0, é 0 se x é 0 e 1 se x é maior que 0. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês é desenhar o gráfico dessa função. Ó. Se x for menor do que 0, a função vale menos 1. Então, isso é uma reta que passa no menos 1. A função vale sempre menos 1 para x menor que 0. Só vale para x menor que 0. Então, essa reta aqui. Se x for igual a 0, a função vale 0. Então, é esse ponto. E se x for maior que 0, a função vale 1. Então, a função vale 1 para x maior que 0. A reta aqui. Então, esse aqui é basicamente o gráfico da função sinal. F de x igual a nx. Ok? Esboça o gráfico da função. Então, pronto, já respondemos a letra A. É esse gráfico aqui. Ah, faltou uma coisa importante. Aqui tem uma bolinha aberta e aqui também tem uma bolinha aberta. No 0, ela pode valer só 0. Bom, encontre ou explique porque não existe um dos limites a seguir. Vamos lá. B. Limite quando x tende a 0 mais de SGNx. Esse limite não existe. Desculpa, quando x tende a 0 mais, olha lá. Quando x tende a 0 mais, essa função está próxima de onde? Do 1. Correto? Então, limite quando x tende a 0 mais de SGNx é 1. A função fica próxima do 1 quando x está próxima para valores... Opa, peraí. Isso. Para valores próximos do 1, do 0, a função vale 1. Então, isso aqui dá 1. 2. Limite quando x tende a 0 menos de SGN de x. Então, para valores menores que 0, para cá, a função fica próxima do menos 1. Menos 1. Limite quando x tende a 0 de SGNx. Limite quando x tende a 0 de SGNx não existe, porque os limites laterais são diferentes. Não existe. Ok? E 4, ele pede o limite quando x tende a 0 do módulo dessa função. O módulo dessa função é só tomar valores positivos, né? Módulo é só positivo, então a gente tem que excluir essa parte aqui. Então a função só fica com essa parte aqui. Quando x tende a 0, a função continua próxima do 1. Ok? Só considerando essa parte aqui. Quando eu considero só a parte positiva, porque eu estou falando de módulo, tá? A função fica próxima do 1. Então, esse limite aqui é 1. Beleza? Entenderam o gráfico aí? Entenderam os limites? Sim. Bom, vamos fazer até umas 8h30, né? Umas 8h40, e depois o que faltar aqui dos que vocês me pediram, eu gravo os exercícios e mando para vocês. Pode ser? Pode ser, galera? Pode. Vocês que estão na aula, deixa eu ver aqui. Tem 21 pessoas. Tem alguém que quer algum exercício especial? Ou eu posso seguir nessa ordem aqui? Pode seguir nessa ordem? Vamos seguir aqui. Página 40 e 99, esses 47. Página 49 vezes 117. 49, opa. Vai ser 99 também, né? Vezes 117.
49? Quem me pediu isso? Ah, 47 e 49. Olá, voltei, gente. Estão me ouvindo agora? Ótimo, então. Caiu a conexão aqui, não sei por quê. 117, deixa eu pegar aqui. Cento e 117, exercício 3. Do gráfico de f, identifique números dos quais f é descontínuo e explique por quê. Ai, gente, aqui, como é que a gente pode falar? F é descontínuo no menos 4, x igual a menos 4, depois eu justifico. X igual a menos 2, ela é descontínua. X igual a 2, ela é descontínua. E x igual a 4, ela é descontínua. Luiz, a tela travou. Ou foi só aqui, não sei. Vocês não estão vendo a tela? Tá na lista de exercício. Ah, vamos lá. E agora? Tô achando que foi aqui. Tem alguém que não está vendo a tela? Acho que foi o meu, eu vou sair e entrar de novo. Todos estão vendo? Todo mundo está vendo a tela? Sim, fica normal. Então, vamos lá. Por que ela é descontínua em x igual a menos 4? Porque, olha, os limites laterais são iguais. Vão todos para esse número aqui, ó. Que eu não sei. Só que não existe o f de menos 4. Tá bom? Então, ó, aqui, limite quando x tende a menos 4 mais de f é igual ao limite quando x tende a menos 4 menos de f. No entanto, isso aqui é diferente do f de 4, porque f de 4 não existe. A função não está definida no 4. Então, isso aqui é descontínuo. Descontínuo. Ok? Aqui, no menos 2, por que ela é descontínua? Porque, olha, os limites laterais são diferentes. Quando eu vou para 2 por esse lado, a função está próxima desse número. Quando eu vou para 2 por esse lado, a função está próxima desse número aqui. Ok? Então, o limite, quando x tende a 2 mais de f, menos 2, né?
é diferente do limite quando x tende a menos 2 menos de f. Ok? Isso explica a descontinuidade. No 2, é a mesma explicação que eu dei aqui, ó. Os limites laterais são diferentes. Um está aqui, o limite quando x tende a 2, e quando tende a 2 pelo lado direito está aqui. Mesma explicação. E no 4, a mesma explicação. Aqui eu posso até fazer, porque é um pouquinho diferente. No 4, o que acontece com o limite quando x tende a 4 pelo lado direito? Olha aqui, quando x tende a 4 pelo lado direito, desculpa, valores maiores que 4, a função está próxima desse número aqui, ó. Quando x tende a 4 para o lado esquerdo, a função está indo para menos infinito. Então, é a mesma coisa. É diferente do limite quando x tende a 4 menos de f. Então, isso é a explicação do porquê ela é descontínua nesses pontos. Para cada um dos números indicados na parte A, determine se f é contínua à direita ou contínua à esquerda ou nenhum deles. Vamos lá. Para cá, para x igual... Deixa eu apagar isso aqui agora. Para x igual a 4. Antes do 4 ela é contínua, depois do 4 ela é contínua. Então, f é contínua à direita e à esquerda. Direita e esquerda é isso, tá? Um pouquinho antes, um pouquinho depois. É contínua à direita e à esquerda. Para x igual a menos 2, ó, um pouquinho antes do menos 2 ela é contínua, um pouquinho depois do menos 2 ela é contínua. Então, é contínua à direita e à esquerda também do menos 2. Para x igual a 2, antes do 2 ela é contínua, depois do 2 ela é contínua. Então, a mesma explicação. Para x igual a 4 é a mesma coisa, né? Tudo igual. Todas são contínuas à direita ou à esquerda. Ah, não. Eu tenho que considerar a função como um todo, né? Olha lá. Não, gente, desculpa. Vacilei aqui total. Eu vou ter que ver como que o livro define a continuidade de direita ou esquerda. Não sei se ele pega a função toda. Peraí, esquece isso. Depois eu olho como é que ele define a continuidade à esquerda, porque, olha, aqui antes do menos 4, a função é contínua, ok. Só que depois do menos 4, ela tem pontos de descontinuidade, tá vendo? Menos 2 é descontínua no 2. Então, ela não é contínua à direita, só à esquerda. Ok? Do menos 2, ela não é contínua nem à esquerda nem à direita, porque antes do menos 2 eu tenho esse ponto de descontinuidade aqui. E depois eu tenho esse. Do 2, ela também não é contínua, porque antes eu tenho ponto de descontinuidade, depois também. E do 4, ela é contínua só à direita, tá vendo? Que depois do 4, ela é toda contínua. Então, só à direita. Então, aqui no 4 é só à direita. No menos 4 é só à esquerda. E no menos 2 e 2 é nenhum dos dois. Acho que é melhor a gente fazer assim. Depois eu vejo a definição que ele dá, mas que ele pode considerar a função inteira ou intervalo. Mas como a gente está falando da função f, eu acho que essa é a resposta ideal. Tá? Exercício 17. Essa mesma página. Use a continuidade brasileira para mostrar que a função é contínua no intervalo dado. 17. Explique qual é a função dos contínuos no número A. É simples a 17, né? Vou fazer de novo, tá? Por que essa função é descontínua em x igual a menos 2?
Ó, o limite quando x tende a menos 2 menos, de 1 por x mais 2, é 1/4. Desculpa, infinito. Né? 1 sobre 0. 1 sobre 0. 1, 0, 2 menos 2 menos, pega um valor menor que menos 2, menos 1. É um zero negativo, então isso aqui dá menos infinito. Ok? O limite quando x tende a menos 2 mais, valores maiores que menos 2, por exemplo, menos 1. Esse número aqui fica positivo. Então é um zero positivo, dá mais infinito. Os limites laterais já são diferentes, tá vendo? Um outro porque o f de menos 2 não existe. F de menos 2 não existe. A função não está definida no menos 2. Se x for menos 2, isso aqui dá zero. E aí não existe divisão por zero. Então, ela é descontínua por todos esses motivos. Os limites laterais são diferentes e a função no ponto não existe. 46. Galera, deixa eu ver aqui. Vou fazer 46 e a gente finaliza a aula. Vocês têm monitoria agora, né? O Marcos já deve ter mandado para você certinho. Esses exercícios que a gente não conseguiu resolver na monitoria, que agora não sobrou muitos, vocês podem pedir o Marcos para resolver, que eu já quero entrar em derivada. A não estar um pouquinho atrasado, a próxima aula eu já queria entrar em derivada. Então, podem entrar na monitoria, fala com o Marcos para gravar a monitoria. Quem não tiver podendo ver a monitoria por causa do horário, pede ele para postar no YouTube, eu peço ele para me mandar, na verdade, eu posto lá no meu canal, para vocês poderem ver em horário, em tempo hábil, a monitoria. Porque eu não sei quando que meu computador vai ficar pronto para poder postar essas aulas, tá? Vamos só fazer essa aqui, então. Encontre os valores de A e B que tornam F contínua em toda parte. Então, o nosso problema aqui está onde? A continuidade. Está no 2, né? No 2 ela muda comportamento, e no 3 também ela muda. Então, nós vamos ter que calcular os limites quando x tende a 2 mais, a 2 menos, a 3 mais, a 3 menos, e ver o que acontece. Limite quando x tende a 2 mais dessa função. Valores maiores que 2. Valores maiores que 2, a função está aqui embaixo, tá vendo? Ó, x maior ou igual que 2. Então, fica ax2 menos bx mais 3. Então, esse limite vai ficar, quando x igual a 2, vai dar 4a menos 2b mais 3. Qual que é o limite quando x tende a 2 menos? Quando x tende a 2 menos, é valores menores que 2. Então, a função está aqui em cima, ó, x menor que 2. x2 menos 4 por x menos 2. Reescrevendo esse limite, diferença de quadrados aí, x mais 2, x menos 2, por x menos 2. Cortou, esse limite dá 4. E quem é o f de 2? O f de 2 é, quando x é igual a 2, está aqui no meio também, ó. É a mesma coisa aqui, 4a menos 2b mais 3. Bom, então, para ela ser contínua em 2, eu preciso que isso tudo seja igual. O primeiro e o último já é igual, né? Então eu preciso que 4a menos 2b mais 3 seja igual a 4, que é esse limite aqui, ó. Ou seja, 4a menos 2b, passando 3 para lá, tem que ser 1. Agora eu quero que ela olhar para o 3, porque eu quero que ela seja contínua em toda parte. Então vamos olhar para o 3 agora. Limite quando x tende a 3 menos de f. Quando x é menor, tende a valores menores que 3, ó, menor que 3, tá aqui também. ax2 menos bx mais 3. Então, esse limite vai ficar 3, vai ficar 9a menos 3b mais 3. Agora, limite quando x tende a 3 mais. Valores maiores que 3. Para valores maiores que 3, a função está aqui, ó, 2x menos a mais b. Substituindo o x aqui, está dando 6 menos a mais b. E o f de 3 é quando x é igual a 3. Fica igual o de baixo lá, ok? O f de 3, a função é x igual a 3, a função vale isso também. Então, para ela ser contínua no 3,
eu preciso que todos esses números aqui sejam iguais. Esses dois já iguais, então eu preciso que 9A menos 3B mais 3 seja igual a 6 menos A mais B. Isso implica que, passando A para lá, 10A, passando B para lá, menos 4B, igual a 6 menos 3, 3. Ok? Agora, fazer um sistema com essas duas equações aqui. 4A menos 2B tem que ser 1. 10A menos 4B tem que ser 3. Vou multiplicar isso aqui por menos 2. Então, fica menos 8A mais 4B é menos 2. E 10A menos 4B é 3. Somando aqui, 2A, B foi embora. 3 menos 2 é 1. Portanto, A é meio. Se o A é meio, substitui aqui em cima e acho o valor de B. A é meio, vou jogar aqui. Então, fica 4 vezes meio, menos 2B é 1. 4 vezes meio é 2. 2 menos 2B é 1. Então, passando para lá, menos 2B é menos 1. Passando 2 para lá, 1 menos 2 é menos 1. Portanto, B também é meio. Então, os valores de A e B, que tornam a função contínua em toda parte, é meio. Ok? O resto a gente não precisa de preocupar, porque são funções polinomiais, funções racionais, né? Então, elas são contínuas em toda parte. O nosso problema aqui é onde ela muda de comportamento. E isso acontece no 2 e no 3. Beleza? Tá bom por hoje, gente? Tá bom. Oi? Então tá. Vou finalizar a aula aqui. Ela ficou gravando, deu alguns bons minutos de gravação. Vou deixar ela baixando aqui. Aí eu coloco ela no YouTube para vocês poderem retomar algum exercício que vocês querem, tá? E eu vou combinar com o Marcos de ele corrigir esses. Eu vou mandar essa listinha para ele, falar onde que eu parei. Ele corrige para mim esses exercícios que faltam. Beleza? Luiz, a prova vai ser quando? Então, Davi, eu vou dar uma colher de chá para vocês, tá? Eu não vou dar prova de limite. Quem entregou as listas todas, eu vou utilizar como a parte que daria prova, tá? Então, vai ser 33 pontos de lista de exercício. Beleza? Ótimo. Galera, eu estou dando colher de chá, mas vocês precisam de cálculo 1 para o curso de vocês. Então, não caiam na onda de que o ensino remoto vai ser fácil de passar. Pode ser até mais fácil de passar, mas não deixem de estudar cálculo 1, senão lá na frente vocês vão se ferrar, ok? Vou ajudar vocês, porque eu sei que está complicado para todo mundo, mas estudem cálculo 1, porque vocês precisam disso lá na frente. Tudo bem? Ó, um beijo para vocês. Ninguém me deu parabéns pro dia do professor hoje. Aliás, uns deram no grupo, né? Mas é isso aí. Um abraço. Obrigado, Davi. Até a próxima aula, viu, gente? Até semana que vem. Com Deus. Tchau, tchau. Parei de tirar esse aqui. Ok. Valeu, galera. Boa noite.